Diga glória a Deus mais alto que você puder. Praise the Lord as high as you can. Amen. Amém. God is in this place. Deus está aqui. Tonight is the grand finale, the final night of the Esta noite é a última noite last wine conference. da conferência. And God is here. E Deus está aqui. And when God comes, Quando Deus vem, He comes with a mission. Ele vem com uma missão. And that mission is to bless you. E essa missão é te abençoar. And I'm sure E eu tenho certeza that no one will miss out of that blessing that God has for que us ninguém vai tonight. perder aquela bênção que o Senhor tem reservado para você esta noite. Before we go into the message tonight, I want to appreciate every one of you that is here tonight. Antes de entrar para a palavra de Deus, eu quero agradecer a todos que vieram aqui esta noite. Some came all the way from Australia. Alguns vieram lá da Austrália. Some came all the way from the United Kingdom. Alguns vieram do Reino Unido. Some came all the way from Nigeria. Alguns vieram da Nigéria. Some came all the way from Canada. Alguns vieram do Canadá. And God granted them journey mercy. They got here. E Deus deu uma viagem pacífica para eles. Eles chegaram aqui. So I want to thank God for your life. Então eu quero agradecer a Deus pela sua vida. So our brethren that came from outside of Brazil, can you wave your hands Então, to Jesus? os nossos irmãos que vieram de Wave fora it, do Brasil, wave it. por Don't be favor, shy, levante don't as be suas mãos. shy. Por Wave it favor, high. não tenha Yes, vergonha that em is fazer it. isso, por favor. É God isso. bless you. É isso aí. Deus Hallelujah. abençoe. Aleluia. I want to also extend my profound gratitude Também quero to my agradecer brother, my friend, Pastor Maxwell, para o meu amigo, meu irmão, Pastor who is Maxwell, doing a great work. que está fazendo uma ótima obra. He's not just a pastor Não é só um pastor. to a group of African people, no. Ele não é só um pastor para um grupo africano de pessoas. He's doing a serious work amongst the indigenous people. Ele está fazendo uma obra excepcional dentre os That indígenas. is an apostolic mission. Isso é uma missão apostólica. I want to thank God for your life. Eu Sir. quero agradecer a Deus pela sua vida, Senhor. Let the Lord keep blessing you and Que o keeping Senhor you. continue te abençoando. I want to thank the Lord for our father here, Eu quero agradecer a Deus pelo nosso pai aqui essa noite. Pastor Carlos. He's a father Pastor indeed. Carlos, ele é um pai. God bless you. Deus te abençoe. Thank you for the opportunity you Muito have always obrigado por given essa us. oportunidade The que você sempre nos support, deu. the support you have always given O us. apoio que você sempre nos deu. And this, because of you, this conference has come to stay. E por tua causa, esta conferência veio parar aqui. And I want to thank God for all the pastors, Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os pastores, all the leaders. todos os líderes. And I want to also thank God, especially for Pastor Will. Eu também quero agradecer a Deus pela vida do pastor Will. He has been up and doing. Ele estava fazendo bastante coisa. The Lord bless him greatly. Que o Senhor abençoe ele grandemente. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Can you quickly open your Bibles with Você me pode abrir a sua Bíblia rapidamente comigo. to the book of Joel, chapter 2. Ao livro de Joel, capítulo 2. While I read in English, you can just display the Portuguese version on the screen Enquanto eu leio em inglês, você pode colocar a versão to em facilitate português the interpreter. para facilitar a obra do missionário. Não, a obra do intérprete. Hallelujah. Você é Aleluia. missionário também. Amém. Eu sou missionário em nome de Jesus. Joel, chapter 2, Joel, capítulo 2, from verse 1. do versículo 1. Blow ye the trumpet in Zion and sound an alarm in my holy mountain. Versículo 1. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord cometh, for it is nigh at hand. Do versículo 1, por gentileza, na tela. Joel, capítulo Joel, capítulo 2, 2. versículo: Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Tonight I want to talk about two kinds of trumpets. Esta noite eu quero falar de dois tipos de trombetas. And we will find the first trumpet in verse 1 of Joel chapter 2. E nós vamos encontrar a primeira trombeta no versículo 1
de Joel capítulo 2. And we will find the second trumpet in verse 15 E nós encontraremos of a the segunda same Joel chapter 2. E nós encontraremos a segunda trombeta no capítulo 15 do mesmo So you see, capítulo. verse 1 says, no blow the trumpet A in Bíblia Zion. diz: tocai a trombeta em Sião. Verse 15, the Bible says, Versículo 15 diz, a Bíblia diz: blow the trumpet in Zion. tocai a trombeta em Sião. Sanctify a fast, call a solemn assembly. Consagrai um jejum e convoquem uma assembleia sagrada. Gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders. Reúnam o povo, consagrem a assembleia e juntem os siões. Gather the children and those that suck the breast. Reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Let the bridegroom go forth of his chamber, Que o- and the bride out of her closet. Que o noivo saia de seu aposento com a sua noiva. You see, the most important ministry in the New Testament is not just the priestly ministry. Você vê que o maior ministério na nova aliança não é o ministério de pregar, sacerdócio. It has to be a combination Tem que ser uma combinação of the priestly ministry and the prophetic ministry. de sacerdócio com o ministério profético. Now, when you look at this first trumpet, Quando você olha para essa primeira trombeta, you will see that this first trumpet is a prophetic trumpet. você verá que essa trombeta é uma trombeta profética. And when you look at verse 15, you will see that the verse 15 is a priestly trumpet. E se você olhar para o versículo 15, você vai ver que é uma trombeta de sacerdócio. Now, because this conference Então, por causa dessa conferência, is directed at pointing us to the last revival, está direcionando para o último avivamento. we are going to make a little comparison, a very short comparison Nós vamos between fazer Joel chapter 2 and John chapter 2. Nós vamos fazer uma pequena comparação com Joel capítulo 2 e João capítulo 2. So I want you to follow me very carefully. Então eu quero que você me siga com bastante atenção. He said, blow the trumpet in Zion. A Bíblia diz: tocai a trombeta em Sião. Tell the people that the day of the Lord is near at hand. Fale para as pessoas que o dia do Senhor está próximo. That's an eschatological trumpet. Isso é uma trombeta escatológica. That Jesus is coming. Tell the people about the coming of the Fale Lord. para as pessoas sobre a vinda de Jesus. Jesus está vindo. So you see that this is the burden of the Lord. Você vê que essa é a preocupação do Senhor. There is the burden of men. There is also the burden of the Lord. Tem a preocupação dos homens e tem a preocupação de Deus. While the prophet Enquanto o profeta, brings to us the burdens of God, traz para nós as preocupações de Deus, the priest takes the burden of the people to God. o sacerdote traz as preocupações das pessoas para Deus. So you see, it's two ways. Então é dois caminhos. The prophet O profeta tells us the burden of God. nos apresenta as preocupações de Deus, That this is what God wants. que é isso que Deus quer. Because you are not the only one that has problem. Porque não é só você que tem preocupação ou God problema. has a problem also. Deus também tem um problema God has ou a burden. preocupação. God has a burden also. Deus tem uma preocupação também. So it is a prophet that communicates the burden of God Então é o profeta que comunica a preocupação de Deus to the people. para as pessoas. Then it is the priest Então é o sacerdote that takes the burden of the people que leva a preocupação das pessoas to God. e leva para Deus. And if there is no balance, E quando não tem quando não tem equilíbrio, there will be a problem. vai ter um problema. If the prophet Se o profeta is only bringing the burden of God to the people, só está trazendo o problema de Deus para as and pessoas, he doesn't have the side of the priest, e ele não tem o lado do sacerdote, he may do it without love. ele pode fazer isso sem amor. God is only coming to hammer the people. You Porque- die if you don't do this. He's only talking about the burden of. Porque ele só vai estar falando sobre o problema de Jesus. Se você não fazer isso, você vai morrer, So- isso, aquilo. But if he has the
side of the priest, Mas se ele tem o caminho do sacerdote he will have também, mercy in his heart. ele vai ter misericórdia em seu coração. Because he is also taking the burden of the people Porque, to God. porque ele também está levando as preocupações das pessoas This is para the Deus. most perfect ministry of the new covenant. Essa é o ministério mais perfeito da aliança, da nova aliança. That balance of being able to bring down the burdens of God to the people and take the people's burden to God. Aquele equilíbrio de levar as preocupações das pessoas para Deus e trazer as preocupações de Deus para nós. So in verse 1, God says, sound the trumpet, tell the people Então no versículo 1 a Bíblia diz: tocai a trombeta, that I fale am para as coming, pessoas the day of the que eu Lord is estou coming. voltando, o That's dia do Senhor vem. the burden of God. Essa é a preocupação de Deus. I'm coming. Eu estou voltando And that day is going to be a very terrible e day. esse dia vai ser um dia muito terrível. A day of darkness. Vai ser um dia de That is escuridão. the communication of the burden of God. Essa é a comunicação dos problemas de Deus. If we end it like Se this, nós terminamos assim, there will be no balance. não vai ter equilíbrio. What will the people do O now? que as pessoas vão fazer So there agora? has to be another trumpet. Então tem que ter outra trombeta. The trumpet of the priest A trombeta do sacerdote, that will now say, God has sent a warning que to vai us. falar: o Senhor trouxe um aviso para nós. He said he's coming Ele disse que ele está voltando. and his day is going to be terrible. E o dia dele vai ser Are we terrível. going to now leave the people like Nós that vamos deixar as pessoas assim, without hope sem esperança, that there is a day of darkness that is coming? que vai ter um dia de escuridão chegando? No, there has to be the No. ministry of the priest. Não, tem que ter o ministério do sacerdote. Who will now blow another trumpet? Quem vai tocar outra trombeta? Yes, the day of the Lord is coming. Sim, o dia do Senhor vem. It's near at hand. Está próximo. It's going to be a day of darkness. Vai ser um dia de escuridão. It's going to be a day of terrible things. Vai ser um dia de coisas terríveis. But Mas gather the people. juntem as pessoas. Consecrate a fast. Consagrai um jejum. Let us take the burden of the people to God. Vamos levar as preocupações dos homens a Deus. Let's cry to God. Vamos orar Let the priest que o sacerdote and the minister e o ministro cry before the altar chorem diante do altar and say, Lord, e digam: Senhor, spare your people, save your people, tenha misericórdia do teu povo. spare your people. Tenha misericórdia We do know teu that your povo. day is coming. Nós sabemos que o seu dia é próximo. It's a terrible Vai day, ser um dia terrível. but you can spare your people. Mas você pode ter misericórdia do seu You can save your people. Você pode poupar o seu That povo. is the trumpet of the priest. Esta é a trombeta do sacerdote. So we have God telling them that there Então- is a day of darkness Então coming. nós temos Deus falando para eles que tem um dia de escuridão chegando. It's the prophet that brings that burden. É o profeta que traz esse. But he doesn't leave the people like that. Mas ele não deixa as He pessoas tells assim. the people we can go back to God Ele fala para as pessoas: nós podemos voltar a and Deus tell God e falar para Deus that you can save these que people. você pode salvar essas You pessoas. can change the situation. Você pode mudar a situação You nesse lugar. can spare them in the midst of these Você terrible pode times. poupar eles no meio desses tempos terríveis. The problem we have today O problema que nós temos hoje is there are many people that run with the trumpet of the prophet. é que tem muitas pessoas que têm o ministério do profeta. They have the trumpet of the prophet, Eles têm a trombeta do profeta, but they don't have the trumpet of the priest. mas eles não têm a trombeta The do Bible says sacerdote. Jesus A Bíblia diz: Jesus is our high priest. é o nosso sacerdote. He is touched Ele é tocado with your pain. com a sua dor. He's touched Ele sente with the things you pass through. o que você passa. He knows your pain. Ele sabe a sua dor. He knows your Ele situation. sabe a sua situação. He knows your strength and he knows your weaknesses. Ele sabe a sua força e ele sabe naquilo que And você the Bible é fraco. says he maketh intercession for us. E a Bíblia diz que ele intercede por nós. Now listen to this. Então escute isso. When you go to John chapter 2, Quando você vai para João capítulo there 2, was a wedding tinha um casamento in Canaan of Galilee. em Canaã de Galileia. And in the process of that wedding, E no processo daquele casamento, because the Judaic wedding is different from the normal wedding we observe. porque o casamento judaico é diferente do casamento que nós temos costumes aí. Our own, we just do it one day and it's over. O nosso é um dia e acabou. The Judaic wedding can last up to 7 days. O casamento judaico pode durar até 7 dias. So in the process of that wedding, Então, no processo desse casamento, the wine finished. o vinho acabou. That's the problem. Isso é um problema.
That's the problem because Isso é um problema. when the wine finishes, Porque quando o vinho acaba, the marriage will end in shame. o casamento vai terminar em vergonha. In shame. Em vergonha. And it will be a heavy shame upon the groom. E vai ser uma vergonha grande sobre os que vão se casar. But there was one woman, Mas tinha uma mulher, Mary. Maria. She blew the trumpet of the priest. Ela tocou a trombeta do sacerdote. She went to Jesus. Ela foi até He Jesus. said, the wine has finished. Ela disse que o vinho acabou. And if you don't do anything, E se você não fizer nada, this marriage will end in shame. esse casamento vai terminar em vergonha. And we don't want it to end in E nós shame. não queremos que termine em vergonha. She blew the trumpet of the priest. Ela tocou a trombeta do She sacerdote. took the preoccupation, the burden of the people, the problem of the people to Jesus. Ela levou as preocupações das pessoas até Jesus. God wants you to take the problem of your sister Deus quer que você leve o problema da sua irmã to Jesus. até Jesus. It's not to talk against them, not to gossip against them. Não é fofocar sobre aquele problema daquela irmã. It's to take it to É Jesus. levar até Jesus. If you can't take it to Se Jesus, você não pode levar o problema dela até Jesus, then keep quiet. então fica quieto. If you can't take it to Jesus, Se você não consegue levar a Jesus, don't take it to man. não leve ao homem. Mary did not take the problem to go and gossip. Maria não levou o problema e foi fofocar. The wedding they are doing, the wine has finished. Nossa, o casamento que eles estão fazendo, o vinho When acabou. you take to man, they cannot solve the problem. Quando você leva o seu problema para o homem, ele não pode resolver. Go to Jesus. Vai para Jesus. Tell him the situation. Fala para ele a Tell situação. him the problem. Fale para ele o problema. Take the burdens of the church, Leve os problemas da igreja. the burden of the people. O problema das pessoas. Take it to Jesus. Leve até I say, Jesus. E Jesus, diga, the Jesus, wine is about to o finish. vinho está prestes a acabar. And if you don't step in, if you E don't come, se você não vier, this marriage will end in shame. este casamento vai terminar em I vergonha. want to assure you tonight Eu quero ter uma certeza sobre that algo your essa noite. problems Que o seu problema will be taken to Jesus vai ser tonight. levado a Jesus essa And noite. every time we take our burdens to Jesus, Todo o tempo que nós levamos as nossas there is preocupações always a an Jesus, answer. sempre tem uma resposta. But it didn't end there. Mas não terminou ali. Remember, there are two kinds of trumpet. A Bíblia diz que tem dois tipos de trombeta. The first trumpet she blew was the trumpet of the priest. A primeira trombeta que ela tocou foi a She trombeta. took the problem of the people Ela levou o problema das pessoas to Jesus. a Jesus. But Jesus replied to her, Mas Jesus respondeu a ela: woman, I have nothing to do with you. mulher, eu não tenho My hour nada a has ver not com come. você. O meu tempo não chegou ainda. But she was able to bring interpretation to what Jesus said. Mas ela conseguiu trazer interpretação para o que Jesus And she falou. was able to see into the heart of Jesus. E ela conseguiu ver o coração de Jesus. She was very prophetic. Ela era muito Because profética. if she was not prophetic, Porque se ela não era I want profética, to ask you a question. eu quero te fazer uma pergunta. If somebody comes to you Se alguém chegar a você and you ask the person for a favor, e você perguntar aquela pessoa por algo, alguma coisa, and the person tells you, my time has not come, e a pessoa falar: não, meu tempo não chegou ainda. are you not going to be discouraged? Você não vai ficar triste, você não vai ficar você não vai You ficar feel triste. that there will be no solution. Você vai pensar que não vai ter mais solução. Because the person says, my hour has not come. Porque a pessoa falou: não, o meu tempo não chegou Now, ainda. because she was prophetic, Sabe, porque ela era profética. she saw beyond what the normal ear could hear. Ela foi além do que o ouvido normal pode ouvir. And so she went to the people Então ela foi para as and pessoas said, whatever he tells you to do, do e it. disse: qualquer coisa que ele lhe falar, faça. Because she knew that Jesus was going to act. Porque ela sabia que Jesus ia responder. She was prophetic. Ela era profética. Now, you know what that means? Então você sabe o que isso She significa? took what she saw from Jesus. Ela levou o que ela viu de She could Jesus. see the intentions of Jesus. Ela podia ver as intenções de She could Jesus. see what Jesus wanted to Ela do. podia ver o que Jesus She queria fazer. took that. Ela levou aquilo. She took the information Ela levou a informação and she took it to the people. e ela levou para as pessoas. That is prophetic. Isso é profético. Taking from the heart of God Levando do coração de Deus and telling the people e falando para as and pessoas. announcing to the people. E anunciar às Jesus will pessoas. tell you to do something. Jesus vai te falar para And fazer what he's algo. going to tell you to do, E quando ele te falar para do fazer, it. faça. That is prophetic. Isso é So profético. the woman acted both as a priest Então a mulher agiu como um sacerdote and as a prophet. e como profeta. Took the burden of the people Levou as preocupações das pessoas to Jesus a Jesus. and
took what was in Jesus' heart e levou o que estava no coração de Jesus to the people. para as pessoas. Whatever he tells you to do, Qualquer coisa que ele lhes disser, do it. faça. So it is not enough Então não é o suficiente for the church to only take our problems to Jesus. para a igreja levar só os nossos problemas para Jesus. We must also know what the burdens of Jesus are. Nós também temos que saber as preocupações de Deus. What is in the heart of Jesus, O que está no coração de Jesus. and bring it in and announce it to the E church. anunciar para a igreja. So it's a two-way thing. Então a Bíblia diz: faça as duas coisas. Now listen to this. Então agora escute isso. This thing I just said to you, Isso que eu acabei de lhes dizer, I will prove to you that this is the central ministry of the Christ. eu vou Of Jesus. provar para vocês que essa é a missão central do ministério de Jesus. This is the central ministry of Jesus. Esse é o ministério central de Jesus. Now let's look at the way it is. Agora olha do jeito que é. There is a going up Tem um levantar, and there is a coming down. aí tem o descer. The taking of the burden of the people upwards Tem o levar do problema das pessoas para and the cima. communication of the burdens of God downwards to E the a people. comunicação de Deus para baixo. So the ministry of Jesus Então o ministério de Jesus is like that. It's upwards and downwards. Então o ministério de Jesus é para cima e para baixo. Somebody came to Jesus, Uma pessoa veio a Jesus, Nathaniel, Nataniel, and Jesus had given him a revelation. e Jesus tinha dado He said, uma visão para ele. while you were still under the tree, Quando você estava debaixo da árvore, I saw you. eu tinha te visto, eu And te the vi. guy was perplexed. E o homem estava perplexo. And Jesus said, E Jesus disse: you've not seen anything. você não viu nada ainda. He said, very soon. Ele disse que quando, In John chapter 1, Daqui a pouco. John chapter 1 verse 51. em João capítulo 1, versículo You will 51, see the heavens open, você verá os céus abertos. and you will see the angels of God E você vai ver os anjos de Deus ascending and descending. subindo e descendo. Ascending and descending Subindo e descendo. upon the Son of Man. Sobre o That Filho is the de Deus. ministry of Jesus. Este é o ministério de Jesus Jesus. is always taking the burdens of the people to the Father Jesus sempre está levando o problema das pessoas para o Pai, and bringing the burdens of the Father to the church. trazendo os problemas deles para a Say igreja. you will see the heavens open. A Bíblia diz que você verá os céus abertos. You see, Você- until we understand this ministry, Até que nós entendamos esse ministério, we cannot walk in the perfect will of God. nós não conseguimos andar na perfeita. You will see the Vontade de Deus. angels of God Você verá os anjos de Deus descending with responses from heaven descendo com respostas do céu and taking questions from the earth to the Father. e levando perguntas da terra ao Pai. Preoccupations, problems. Preocupações, problemas. And I like to let you know E eu tonight quero que vocês saibam esta noite. that these trumpets will sound E tonight. essas trombetas vão soar These esta two noite. trumpets will sound tonight. Essas duas trombetas vão soar Jesus esta is noite. here. Jesus está aqui. He will take your preoccupations Ele to the vai Father. levar as suas preocupações para o Pai. That is the first trumpet. Esta é a primeira And trombeta. he's going to bring answers from the Father. Ele trará respostas do The Pai. things that are in the heart of the Father, Tudo que está no coração do he Pai, will bring it to us. Ele vai trazer para nós. I hope you know when God wants to change your story, Eu quero que vocês saibam que quando Deus quer he mudar a sua tells história, you what he wants you to do. Ele vai falar o que Ele quer que He você gives faça. you an instruction. Ele te dá uma instrução. The only way to get that instruction O único jeito de conseguir aquela is to instrução be prophetic. é para ser profético. Mary was prophetic. Maria era profética. She brought what was in the heart of Jesus. Ela trouxe o que estava no coração de But Jesus. Maxwell, ordinarily, nobody will understand that response that Jesus gave. He said, what do I have to do with you? My hour has not come. Meu irmão, se alguém te fizesse essa pergunta, você não iria entender, você não She ia had to be arrepiar, porque ela prophetic era to know that profética. Jesus was going to do something. Ela sabia, pela unção profética que ela tinha, que Jesus queria fazer algo. This was the same thing we find. I think we need to visit Genesis 28. Acho que nós temos que visitar Gênesis capítulo 28. After Jacob had struggled and struggled and struggled, labored for many years, Quando Jacó tinha trabalhado por vários anos, he came back ele voltou, where Abraham had raised an altar. onde Abraão tinha levantado um altar. And he slept, he made one of the stones his pillow, and he slept, E ele slept fez there. uma das pedras o seu travesseiro, e ele dormiu ali. And while he was there, Enquanto ele dormia, he saw the heavens open. ele viu os céus abrirem. And he saw a ladder E ele viu uma escada from the earth to the heavens. da terra para os céus. That was what Jesus was telling Nathaniel. Era isso que Jesus estava falando para Nataniel. What he was seeing was O Jesus. que ele estava vendo era Jesus. And he saw the angels going up and E coming down. ele viu os anjos indo para cima e vindo para baixo. Going up and coming down. Indo para cima e indo para baixo. That is the strength of the church. Esta é a força da É, meu igreja. Deus do céu.
This is the strength of the church. Esse é o poder da igreja. That there has to be that going up Tem que ter o ir pra cima, and that coming down. tem que ter o vir pra baixo. When there is no going up, Quando não tem ir pra cima, there will be no coming down. não vai ter vir pra baixo. Tem que ter duas trombetas que sobe e que desce. There has to be two trumpets. The Tem one que that ter duas ascends, trombetas. O the que one- sobe, the one that ascends o que sobe and the one that descends. e o que desce. Now look at where the matter becomes interesting. Agora, olha onde a The guy woke situação up and fica said, interessante. God was here A and I Bíblia didn't diz know. que ele disse que Deus estava aqui e eu não sabia. God was here and I didn't know. Deus estava aqui e eu não sabia. And he called the name of the place Bethel. E ele chamou o nome do lugar de Betel. Bethel. Betel. What is Bethel? O que significa Betel? Bethel is the house of God. Betel significa a casa de Deus. The house of A God. casa de Deus. So that ladder was the house of God. Então aquela escada era a casa de Deus. I want to introduce you Eu quero introduzir a vocês to the house of God. a casa de Deus. Jesus. Jesus, This is not the house of God. essa não é a casa de Deus. This is just a church temple. Isso daqui é o templo da igreja. I want to introduce you to the house Eu of quero God. te introduzir a casa de The Deus. house of God A casa de Deus is Jesus. é Jesus. Jesus is the house of God. Jesus é a casa de Deus. In John chapter 14, Em João capítulo 14, he said, let not your heart be troubled, a Bíblia diz que não perturbe o seu coração, because I go to prepare a place for you. porque eu prepararei um lugar para você. In my father's house, Na casa de meu pai, singular, singular, not plural. não plural. In heaven there is only one house, No céu só tem uma casa, not houses. não casas. There are people that think that when they go to heaven, everybody has his house. No, Tem pessoas que acham que quando vocês ir para o céu, cada um tem a sua casa. no, there is only one house. Só tem uma casa. No, in case you think it's my word, show the scripture. Se você acha que é minha palavra, por favor, mostre a John palavra aí. 14:1. John João 14:1. Put it in 14, Portuguese. João capítulo 14, versículo 1. Quickly, we don't have time. Rapidamente, nós não temos tempo. John chapter 14 verse 1. Are João we there? capítulo 14, versículo 1. Rápido. Coloca rápido, nós não temos tempo. Hai mascalinai, candos, queva, liatai. Não se turbe vosso coração, credes em mim, credes também. Credes em Deus, crede também em mim. Versículo 2. Na casa, ele não falou nas casas. É He did not say singular. my houses. He didn't say in my father's houses. Ele não disse nas casas de meu pai. He said, in my father's house. Ele disse na casa do meu He pai. said, I will come back Ele disse que ele vai voltar and take you with me. e vai levar And where você com I ele. am, E onde eu estarei, There you will also be. você So I também am estará that lá. house. Então eu sou aquela casa. That house that has a ladder Aquela casa que tem uma escada that goes up and comes que down. vai para cima e vai So para baixo. Jesus is that person. Então Jesus é aquela He pessoa. captures the prophetic and the priestly. Ele captura o sacerdócio He e o is profeta. worried about your worries. Ele está preocupado com as suas preocupações. And he wants you to know what the father's heart is. E ele quer que você saiba qual é o coração de Deus. So he will always sound the trumpet of what the father is saying. Então ele sempre vai soar as trombetas do que But he Deus will está not also dizendo. neglect your own cry. Mas ele também não vai negar as suas And in case preocupações. you don't believe that Jesus is that house, Se você não acredita que Jesus é essa casa, Colossians chapter 1 verse 19. Colossenses capítulo 1, versículo 19. The Bible says, A Bíblia diz: it has pleased the Father. já agradou ao Pai Foi agrado do Pai para que nele morasse a plenitude de Deus. Quem? Jesus. The Bible says it has pleased God A Bíblia diz que agrada ao Senhor that in him que nele should inhabit the fullness of God. more a plenitude de Deus. So it means that Jesus Significa que Jesus is the place é o lugar where the fullness of God lives. onde a plenitude de Deus mora. So he said, in my father's house, Então, a Bíblia diz que na casa de meu pai there are many mansions. tem muitas mansões. There are many mansions. Tem muitas So mansões. how can a house carry mansions? Então, como uma casa pode carregar mansões?
In one house, Numa casa there are many mansions. tem várias You mansões. know why? Sabe por Because quê? Jesus is that house. Porque Jesus é essa casa. And God has many mansions. Jesus tem várias mansões. God has many Deus mansions. tem várias mansões. You are one mansion. Você é uma mansão. You have a place in that house. Você tem um lugar You are naquela one casa. mansion. Você é outra You have a mansão. place in that Você house. tem um lugar You are naquela one casa. mansion. Você é uma You mansão. have a place in that Você house. tem um lugar You naquela are casa. one mansion. Você é uma mansão. You have a place in Você that tem house. um lugar All naquela of mansão. us Todos are nós. the mansions of God. And we have a place in the house called Jesus. Todos nós somos mansões de Deus e nós temos um lugar na casa de Deus. So when we get to heaven, Então, quando nós chegarmos aos céus, all of us will be in one house. todos nós estaremos em uma casa. All of us will be in one house. Todos nós estaremos em uma And casa. ladies and gentlemen, E senhoras e senhores, that house aquela casa is é Jesus. Jesus. Is Jesus. É Jesus. He said, I go to prepare a house. A Bíblia diz: eu vou preparar I uma go casa. to prepare a Eu vou house. preparar uma Where casa. did he go to prepare that house? Onde ele foi preparar essa He was casa? the one that prepared the house. Foi ele que preparou a Not casa. you. Não foi você. Not me. Não fui eu. It's not your offering that Não foi a prepared it. sua oferta que It's not construiu essa. your tithe that prepared Não it. foi o seu dízimo que He fez was essa the one casa. that prepared it Foi ele que fez, preparou exclusively. Now let exclusivamente. me tell you what that means. Eu quero te falar o When que isso. Jesus was talking to them in John chapter Quando 14, Jesus estava falando com eles em João He was capítulo telling 14, them, ele estava dizendo a I am eles: going to the cross. eu estou indo à cruz. He went to the cross. Ele foi à cruz. It was on the cross Foi na cruz that he prepared that house. que ele preparou The aquela Bible says, casa. by his A blood, Bíblia diz que pelo he seu has sangue reconciled all things. ele já reconciliou todas as coisas. All things Todas as coisas unto God. a Deus. So at the cross, Então na cruz he paid the price ele pagou o preço for the house. pela casa. And now the house is ready. Então agora a casa está pronta. You cannot operate outside of this house. Você não pode operar fora dessa casa. Jesus is that house. Jesus é aquela And casa. that house is where the ladder is. E é nessa casa que tem a So the escada. fullness of the ministry of Jesus Então a plenitude do ministério de Deus is captured in this arrangement. está capturada neste agendamento. God Deus has a house. tem uma casa. Now let me tell you something that is shocking. Agora eu quero te chocar, eu quero te falar algo chocante. In John chapter 20, verse 21. Em João capítulo 20, versículo 21. Now listen, everybody listen. Agora todo mundo escuta. Jesus resurrected. Jesus ressuscitou. And he appeared in the house where the disciples were. Ele apareceu na casa onde os discípulos estavam. And he breathed on them and said, Ele respirou neles, ele assoprou neles. receive ye the Holy Ghost. Recebam o Espírito Santo. He sent them. Ele mandou eles. He said, as the Father has sent me, Assim como o Pai me enviou, so send I you. assim eu envio a vós. Now, how did the Father send him? Então, como o Pai enviou ele? How did the Father send Jesus? Como o Pai enviou a Jesus? How? Como? I want to answer that question. Não, eu quero responder essa pergunta. John chapter 3. João capítulo 3. I need that scripture Eu preciso desse on versículo the screen. na tela. Verse 15 and 16. Versículo 15 e versículo 16. Como Deus enviou Jesus. Porque Jesus falou, da mesma forma que meu Pai me enviou, eu estou enviando vocês da mesma forma. Como o Pai enviou Jesus. Eu quero ver, vamos ver isso na Bíblia. Mateus capítulo 3, versículo 15 e 16. Matthew chapter 3, verse 15 and 16. Mateus capítulo 3, versículo 15 e versículo 16. Por favor, coloca na tela. Já está lá? Não. Coloca para mim, por favor. Mateus. Ok. You can read it because of just economize the time. Read Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito Santo de Deus, descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Olha, Sim. when the Spirit of God Quando descended on Jesus, o Espírito de Deus desceu sobre Jesus, there was a voice from heaven. teve uma voz do céu.
This is my beloved son. Esse é o meu filho amado. Hear him. Escute a ele. That was how Jesus was commissioned. Foi assim que Jesus foi enviado. The Spirit came. O Espírito In veio. fact, that's why they call John the greatest prophet of the Old É por Testament. isso que eles chamam João o maior profeta do Novo Because Testamento. the Trinity manifested to John in one place. Porque a Trindade se manifestou a João em um lugar. Jesus was there, Jesus estava lá, being baptized. sendo batizado. The Holy Ghost came down like a O dove, Espírito do Santo veio como uma pomba. and the Father spoke in E one o place. Pai falou no mesmo lugar. It was only John that had that experience. As a Só foi João que teve essa experiência como And profeta. the Bible says E a Bíblia diz all other prophets prophesied until John. que todos os profetas profetizaram até João. So everybody was saying Jesus is going to come. Jesus Então is going to come. todos Jesus is estavam going to come. falando Jesus vai vir, Jesus Some vai gave vir, his Jesus vai name. His vir. name shall be called Wonderful. His É, name o shall be nome called. dele vai ser maravilhoso, They were prophesying grande. about Jesus. Eles estavam profetizando But sobre when Jesus. John came, Mas quando João veio, he didn't prophesy ele about não Jesus. profetizou He nada. said, "This is Jesus." Ele falou, esse é Jesus. What others prophesied, O que os outros profetizaram, John said, "See him here." João diz, olha ele aqui. He didn't prophesy. Ele não profetizou. He showed them Jesus. Ele mostrou a eles Jesus. He was the one that showed Jesus physically. Foi ele que mostrou Jesus In fisicamente. John chapter 1 verse 29, he João told them, capítulo 1, versículo 29. "Behold the Lamb of God Olha o Cordeiro de Deus that takes away the sin of the que world." tira o pecado do mundo. Now, if that was the way that Jesus was sent, Então, se foi esse o caminho que Jesus foi enviado, the Holy Spirit came on him o Espírito Santo veio sobre ele and the Father commissioned him. e o Pai enviou a ele. Now, in John 20:21, Então, em João capítulo 20, versículo 21, the Spirit of God came on the o disciples Espírito de Deus veio sobre os discípulos. and Jesus sent them. Jesus os enviou. Now, you know what that means? Sabe o que isso significa? You know what this means? Sabe o que isso significa? This means that if Jesus Isso significa se Jesus is the house of God, é a casa de Deus. if Jesus is the house of God, Se Jesus é a casa de Deus. and that was how Jesus was sent. E foi assim que Jesus foi And he enviado. said, "As the Father sent me, E ele diz que como o Pai me enviou, I am sending you." eu estou te enviando. It means that Significa Jesus que has also Jesus também commissioned houses of God. já enviou, já preparou casas de Deus. Houses, plural, Casas, plural. on the earth. Na terra. You are a house of God. Você é uma casa de Deus. You are a house of Você é God. outra casa de Because Deus. the same way the Father sent Porque him do mesmo jeito que o Pai o enviou by the Spirit, pelo Espírito, Jesus has given you the Spirit Jesus já te deu o and he Espírito said, "Go into the e Ele world." está te enviando para o mundo. So when you are walking Então quando você anda on the street, nas ruas, that's the house of God é a walking. casa de Deus andando. Now, if you are the house of God, Então se você é a casa de Deus, I'm wondering why Satan will defeat you. eu não sei como Satanás vai te derrotar. Eu não entendo. How? Como? You are the house of God. Você é a casa de Deus. You are the house of God. Você é outra casa de Deus. Because inside of you Porque dentro de ti lives the Holy Spirit. mora o Espírito Santo. Tonight, Esta noite, if there is anything se tem alguma that coisa cannot live in the house of que não God, pode morar na casa de Deus, it cannot live inside of não you. pode morar dentro de você. I want to repeat Eu it. quero repetir. If we are the house of God, Se nós somos a casa de Deus, if you are the house of God, se você é a casa de say Deus, the same way the Father sent me, a Bíblia diz que o mesmo jeito que o Senhor me enviou, that is the same way I am sending é o you. mesmo jeito que eu estou enviando a vós. 2 Corinthians chapter 6 verse 2 16. Coríntios capítulo 20, versículo 16. 2 Corinthians chapter 6 verse 16. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Can you put it for us? Você pode botar na tela? 2 Corinthians 6:16. The Bible says, "And what agreement had the temple of God with idols? What agreement has the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God." E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. I speak from the depth of understanding tonight. Eu estou falando na melhor capacidade de entendimento essa noite. You are the house of God. Você é a casa de Deus. And if you are the house of God, Se você é a casa de Deus, cancer cannot live inside of o you. câncer não pode morar dentro de você. What agreement Qual concessão
does the house of God has with idols? tem a casa de Deus com os ídolos? Where the house of God is, Onde a casa de Deus está, idol cannot be there. o ídolo não pode estar lá. Sickness cannot be there. Doenças não podem habitar lá. Defeat cannot be there. Derrota não pode habitar lá. I am the house of God. Eu sou a casa de Deus. There is a ladder in me. Tem uma escada em mim. That ladder goes up Essa escada vai para cima and that ladder comes down. e essa escada vem When para there is a baixo. problem here, Quando tem problema aqui, there is a means to take it up to God. tem trajeto a levar. I have the capacity Eu tenho a capacidade to bring solution from para heaven. trazer solução do céu. That is who you are. É essa pessoa que você é. Every problem in your family, Qualquer problema em sua família, every problem in your marriage, qualquer problema no seu there is the casamento, capacity to take it up tem a capacidade de levar para and there's the cima. capacity to bring solution. Tem capacidade de trazer So solução. tonight, Então esta noite, it doesn't matter what you are passing não through. importa o que você está We are passando, going to take it up nós vamos levar para cima and there's going to be a solution e coming vai ter uma downwards. solução voltando. I am the house of Eu God. sou a casa de Lift Deus. up your right hand Levante a mão direita and shout it e loud. grite alto. Shout it loud. Grite alto. I am. Eu sou. I am. Eu sou. I am. Eu sou. I am. Eu sou The house of a God. casa de When Deus. you are driving in the car, Quando você está dirigindo o the carro, house of God is in the a car. casa de Deus está no When you carro. are walking on the street, Quando você está andando the pelas house of ruas, God is walking on a the casa street. de Deus está andando pelas When you are ruas. seated, Você está sentado, the house of God is seated. a casa de Deus está When you sentada. stand up, Quando você levanta, the house of God is a standing. casa de Deus I está want to ask levantando. a question. Quero fazer uma pergunta. What can bring down the house of O que God? pode trazer para baixo uma casa de Deus? What can bring down the house O que of God? pode quebrar uma casa de Deus? O What que can pode break the demolir a house of casa God? de Deus? O que pode demolir a casa de What Deus? can destroy the house O que of God? pode destruir a casa de Deus? What can destroy the O house que of God? poderia destruir a If casa there de is Deus? nothing that can destroy the Se house não of tem God, nada que pode destruir a if there's casa de nothing that Deus, can pull the house of God se não down, tem o que demolir then you a are casa de Deus, indestructible. então você é indestrutível. You are indestructible. Você é indestrutível. And tonight, E esta noite, I declare eu declaro that God is about to come down into His que house Deus está prestes a descer para a sua casa, to clear everything that is not of Him para in your tirar house. tudo o que não é dele In nessa his casa. house. Na sua The casa. house is His own. A casa é dele. The house belongs to Him. A casa pertence a ele. He doesn't compete with anybody. Ele não compete com He ninguém. doesn't compete with sickness. Ele não compete com doença. He doesn't compete with cancer. Ele não compete com câncer. I am the house Eu sou a casa where God lives. onde Deus mora. Greater is He that is in you. Maior é aquele que está dentro de ti. Greater is He that is in you Maior é aquele que está dentro than de He ti. that is in the world. Daquele que Oh está my no God, I mundo. came tonight Eu vim esta noite to challenge you. te I don't know what desafiar. is confronting Eu não you. sei o que está te But you confrontando. are going to look at that thing and say, Mas você vai olhar para aquela coisa e I dizer: carry God. eu carrego a Deus. God is inside here. Deus está dentro de mim. God is inside here. Deus está dentro And de there mim. is an upward and downward E communication. tem uma comunicação que vai para cima e vem para baixo. There is a sending upward and there is a coming downward. Tem uma comunicação que vai para cima e vem para I baixo. carry the message of God. Eu carrego a mensagem de I Deus. carry the solutions from Eu God. carrego as mensagens de And I Deus. take the problems of God's E eu people. carrego os And problemas I das send pessoas it de Deus. to God. E eu mando a Deus. I am a prophet. Eu sou um profeta. I am a priest. Eu sou um sacerdote. Satan, you have no place here. Você não tem lugar You aqui, have no Satanás. place in my family. Você não tem lugar You na have minha no place família. in my marriage. Você não tem lugar no meu You have no casamento. place in my business. Você não tem lugar You no have no meu place in negócio. my ministry. Você não tem lugar no You meu have no ministério. place in this church. Você não tem lugar nesta igreja. Hallelujah. Aleluia! If you know you are the house of Se God, você sabe que você é a casa de Deus, lift up your hands and shout. levante a mão e grite. Shout very hard. Grite. You have to be shout very hard. Grite bem alto. You have shout very hard. Grite bem I alto. am Eu sou the house a casa of God. de Deus. He says, whoever this rock, A Bíblia diz que whoever hits this rock qualquer um que tocar nessa pedra will be broken into pieces. vai ser dilacerado. And whoever this rock shall fall upon E qualquer um que essa pedra vier sobre will be grounded into powder. vai ser triturado até virar pó. That rock Aquela pedra is Jesus. é Jesus.
And Jesus is saying, Jesus está dizendo, as the Father has sent me, como o Pai me enviou, so send I you. assim eu envio a vós. So the problem is, Então o problema está, are you operating in this ministry? você está operando nesse ministério? Are you operating in the fullness of the understanding Você está operando na plenitude do entendimento that God is inside of you? que Deus está dentro de você? Do you know who God is? Você sabe quem Deus é? I need to explain something to you and I Eu close. tenho que explicar uma coisa para você e nós vamos encerrar. The Bible says you are the temple of God A Bíblia diz que você é o templo de Deus and God is in you. e Deus está em você. Do you know who is God? Você sabe quem Deus é? Now let me tell you who God is. Agora eu quero te dizer quem Deus é. God is the creator of the universe. Deus é o criador do universo. Now, don't be in a hurry. Listen. Agora, escuta. The earth, A Terra, I think Prof is a scientist. acho que o nosso amigo aqui é cientista. The earth is the smallest galaxy. Onde a Terra está é a menor galáxia. In the Milky, there is a Milky Way galaxy. Galaxia de Milky Ways. Quem conhece? A Terra. A galáxia onde a Terra se encontra é a menor galáxia. Eu tenho que explicar isso. Presta atenção todo mundo. Você conhece Deus? Você conhece Deus? Eu quero explicar uma coisa pequena sobre Deus. Porque nós já estabelecemos que Deus mora em você. Sim ou não? Sim. We have established that God lives in you. True or false? Okay, let me give you a little knowledge of who God is. Eu quero te dar um pequeno entendimento de quem Deus é. In the Milky Way galaxy, Na nossa galáxia, the earth a Terra is the smallest. é a menor. The sun O Sol is bigger than the earth. é maior que a Terra. The earth is the smallest. A Terra é o menor. And there are billions of galaxies. Tem bilhões de galáxias. Now, there is a galaxy Então tem uma galáxia that is only diamond. que é só diamante. Who is the maker of it? Quem é o criador disso? God. Deus. In heaven, No céu, the street as ruas is gold. são de ouro. The thing you are fighting for here, O que você está brigando por aqui na Terra, they march on it there. eles pisam lá no céu. In that place, they march on it. Naquele lugar eles pisam no ouro. So, Então, your problem is 200 reais. o seu problema é R$200. Meu Deus do céu. É porque você não conhece Deus. O que nós lutamos aqui para ter, lá eles pisam. Porque é nada. In the Milky Way galaxy, Na nossa galáxia, there are galaxies that are pure gold. tem galáxias que são só ouro, só de ouro, só tem ouro lá. Now, all of the things you see above, Então, todas as coisas que você vê aí em go cima, upwards, você vai para cima, they are creatures. são criaturas. You go downward, Você vai para baixo, there are creatures. tem criaturas. Now, the one upwards, Então, aquelas criaturas que estão acima, criações, criações, there is no pillar. não tem escada. And the law of gravity E a lei da gravidade cannot act on it. não consegue Eu trabalhar. quero mostrar algo para você. Sabe o que é gravidade? A lei da gravidade. Quem conhece a lei da gravidade? Olha aqui. O que aconteceu? A lei da gravidade. The law of gravity. A lei da gravidade. Anything that goes up Qualquer coisa que vai para cima will come down. vai vir para baixo. But there are things that are up. Mas tem coisas que estão acima. They don't have pillar. Eles não têm essa Pilares. coluna. Não tem pilares. Essa coluna. Coluna assim. Coluna. Mas they are still there. Mas eles ainda estão ali. They are not falling. Eles não estão caindo. What is holding them? O que está segurando eles? Hebrews chapter 1 verse 3. Hebreu capítulo 1, versículo 3. Hebrews 1:3. Hebreus capítulo 1, versículo 3. He upholds all things. Ele segura todas Tell as them to coisas. put it. Coloca. Hebrews 1:3. Oh my God, meu Deus, eu estou Hebreus sentindo fogo capítulo 1, aqui. versículo 3. Hebreus 1:3, coloca para nós rápido. Olha aqui, Hebreus
3, aqui em inglês, coloca em português. Who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power. Ele segura todas as coisas pelo poder da tua palavra. No dia que ele vai tirar sua palavra, todo mundo vai morrer, porque tudo que está acima vai cair, a lei da gravidade vai agir, mas ele segura todas as coisas. Eu quero fazer uma pergunta, pastor: se ele consegue segurar todas as coisas com o poder da sua palavra, será que ele não pode segurar a sua vida? Can I ask a question tonight? Eu tenho uma pergunta esta noite. If he can uphold Se ele pode segurar the things that be up, as coisas que estão acima, and the law of gravity is not acting upon them, e a lei da gravidade não está funcionando para can ele, he not hold your ele life? não pode segurar a sua vida. Can he not secure your life? Ele não pode Why assegurar are you a sua vida. afraid? Por que você está com Why medo? are you perturbed? Por que você está The one perturbado? that holds the universe Aquele que segura os by the universos word of his power, pelo poder de tua he can palavra, hold your ele life. pode segurar a He sua can vida. sustain your Ele pode life. sustentar a tua He can vida. sustain your Ele life. pode sustentar a tua vida. As big as this creator is, Como quão grande esse Criador é. he's in you. Ele está em você. The one Aquele who created the galaxy que criou a galáxia, that has the whole of the galaxy is diamond. que tem uma galáxia que é só diamante, aquele que criou isso. Another galaxy is pure gold. Tem outra galáxia que é só ouro. How did he manage Como que ele fez to enter you? para conseguir morar dentro de você? Como? Como? Sabe por quê? Porque ele também é espírito. Porque se for pelo tamanho, não dá para caber em você. Pastor, ele conseguiu entrar porque ele é espírito. Porque tudo que ele criou, ele é maior do que ele criou. Ele é maior do que ele criou. Então, se ele é maior do que ele criou, como ele entrou dentro de você? Ele entrou pelo vento. Ele é espírito. Então, se eu tenho ele dentro de mim, não tem coisas. If I have him inside of me, there is nothing that can hold us. Hey! Agora que você sabe tamanho. Now you know the height. Do you know the weight of the earth? Você sabe o peso da terra? A little search the weight of the earth. Você sabe qual é o peso da terra? The weight of the unseen. Então, tem coisas criadas visíveis. There are things that were created that are visible, tem coisas invisíveis. and there are invisible things. Tudo foi Deus que criou. All of them, God created them. Agora, se nós juntarmos tudo, Now, if we join everything, essa é medida. Não tem formulário para medir. there is no way to put that on a scale. You can't see the weight of that. You can't. Agora, qual tamanho você é? Okay, now what is your height? Você é 60 quilos. What is your weight? You are 60 kg. Deus que Ele segura todas as coisas. Você é apenas 60, 70, 80. God that holds everything, that holds the É você universe. que Ele não pode segurar. God that holds the universe. Is it you that he Quando cannot hold? você olha coisas que Deus fez If you see what God has done e você coloca seu problema no lado, and you put your problem where that is, você vai parar de reclamar. you will stop complaining. Porque você vai ver que o seu problema é absolutamente Because you nada. see that your problem is nothing. O diabo quer que você exagera o seu problema. The devil wants you to exaggerate Quando, na your problem, verdade, o seu problema é nada. while your problem is nothing. Tonight, Esta noite, I want you to see the greatness of God. eu quero que você veja
quão grande Deus é. The one that created all the galaxies, Aquele que criou todas as galáxias, that upholds the world, the creature, que segura a criatura by the word of his power. pelo poder da I palavra. want you to see his greatness Eu quero que você veja o quão grande ele é. and see the smallness of your E problem. ver o quão pequeno é o seu problema. I am the house of God. Eu sou a casa de Deus. Can you say that to yourself? Você pode falar isso para si mesmo? I didn't say it. Eu não falei isso. The Bible said A it. Bíblia diz. The Bible said, A Bíblia diz, 2 Corinthians 6:16. Know ye not 2 Coríntios that 6,16. ye are the temple of the living God. Ye are the temple Você of the living é o God. templo do Deus vivo. How many people have Jesus in their spirit? Quantos aqui tem Jesus no Espírito aqui, essa noite? A partir de hoje, from today, A- if Jesus A lives partir in de you, hoje. if Jesus lives in you, Se Jesus mora em você, from today, de hoje, commonize your problem. faça o seu problema como se não fosse nada. Lift up your right hand Levante a mão direita and say with me, e diga comigo: Jesus is bigger. Jesus é maior. He's bigger than my problem. Ele é maior que o meu problema. Don't cry again. Não chore mais, não chore mais. Don't cry again. Não chore mais. Don't worry. Não se preocupe. The one that holds the whole earth, Aquele que segura a terra, he will hold you. ele vai te segurar. He will not let you fall. Ele não vai te deixar cair. And if in heaven they march on gold, E se no céu eles pisam no ouro, and your problem is just to get a job, e o seu problema é conseguir um emprego, it will be given to you tonight. vai ser dado a você esta noite. Because you are going to see the greatness of God. Porque você verá o quão grande Deus é. And that ladder E aquela escada will be active in your life. vai ser ativa na sua vida. There will be always that upward movement Sempre vai ter um movimento para cima, and that downward movement. sempre vai vir um movimento para baixo. That upward movement Tem um movimento para cima, and that downward movement. tem um movimento para baixo. You are going to say, you, the creator of heaven and earth, Você vai falar: você é o criador dos céus e a terra. this problem is nothing Esse before you. problema é nada para I forget about Eu it. esqueço disso. I praise your greatness. Eu adoro a sua grandidade. That is what the songwriter saw, Prof. Isso foi algo And que he said, escritor oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hand has made. I see the star, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, meu Deus, how great thou art. Se coloque em pé nessa noite. Esquece o seu problema nesta noite. Forget your problem tonight. Oh meu Deus. Pastor, o mais fácil jeito de acabar com o problema The easiest way to é finish with the apenas problem contemplar na grandeza de Deus. is to see how big God is. Não tem outro formulário mais forte. There is no way É só to make olha this para o seu strong. problema e você fala: aquele que criou todas as galaxias é maior do que tu. E ele mora aqui. The one that created all the galaxies lives in me. The easiest way to solve your problem O jeito mais fácil de is to resolver o seu problema contemplate on the greatness of God. é contemplar o quão grande Deus é. And tell your problem, E fale pro seu problema. you are infinitesimal. You are nothing. Você não é nada. You are nothing before my God. Você é nada diante do meu Deus. And then you take up a song. E você levanta uma música. Consider all the works thy hand has made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy
the universe display. Then sings my soul. Grandioso és tu, grandioso és tu. Minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Olha, você vai levantar sua mão e você vai gritar, você vai celebrar a grandeza de Deus nesta noite. Você vai esquecer os seus problemas. You are going to lift up your voice wherever you are. You are going to shout to the greatness of God. You are going to forget your problems. You are going to forget your problems. Forget your problems and contemplate on the greatness of God now. Cancer will disappear. Diseases will disappear. Problems will disappear. Câncer vai desaparecer. Your problems will disappear. Seus problemas vão desaparecer. Infirmities will disappear. Enfermidades vão desaparecer. It doesn't matter what is wrong with you. Não importa o que está It acontecendo com doesn't matter você. what you are feeling Não tonight. importa o que você está The sentindo essa power noite. of God is O present. poder de Deus está presente. Minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Agora presta atenção. Now listen. Não, agora presta atenção. Deus quer trabalhar aqui. God wants to walk here. Eu não sei. I don't know. I don't know what represents a problem in your life, constitutes a problem in your life. Eu não sei o que apresenta um problema na sua vida. I don't know what you are passing through now. Eu não sei o que você está passando neste momento. I don't know how you magnify it. I don't know how it is, what it is. Eu não sei o que é, o que aconteceu. It could be a medical report. Pode ser uma coisa médica. A medical report, relatório Pode médico. ser um relatório médico That has no solution. que não tem solução. The greatness of God will crush that thing tonight. O poder de Deus vai quebrar aquilo essa noite. The greatness of God will set you free O tonight. poder de Deus vai te liberar esta noite. O poder de Deus vai te libertar nesta noite. Lift up your hand. Levante as mãos. Lift up your hand. Levante as mãos. Just be quiet. Só fique quieto. The Spirit of God will move through this congregation O now. Espírito de Deus vai se mover por essa And the first thing essa God will do noite. is to heal people. E a primeira coisa que Deus vai fazer é curar as pessoas. People will begin to experience healings now. Pessoas vão começar a ser curadas essa noite. Just be quiet. Fique quieto. The Lord told me that He wants to heal now. O Senhor disse que Ele quer curar essa noite. Don't be distracted. Não esteja distraído. Don't be distracted. Não esteja distraído. Online, Online. on site. Those here and those that are online. Aqueles aqui, aqueles que estão online. Jesus wants to heal you now. Jesus quer te curar essa noite. Jesus wants to deliver you tonight. Jesus quer te libertar esta noite. There is somebody that is not able to breathe very well. Tem alguém aqui que a pessoa não está conseguindo respirar muito bem. He doesn't breathe down. Você não está respirando bem. Jesus wants to heal you now. Jesus quer te curar. Somebody came here with neck pain, neck pain. Alguém veio aqui com dor de pescoço. Somebody came here with a pain, a terrible pain on the shoulder, on the left shoulder. Alguém veio com uma dor no ombro esquerdo. Jesus is healing you now. Jesus está te curando essa noite. Somebody came here with a terrible infection that causes you the down part of your stomach to pain you uncontrollably. Alguém veio aqui essa noite com uma infecção no abaixo do abdômen It's paining you, que causa dor, causing serious pain. está causando muita dor. Moving object in the body. Tem algum movimento
estranho no seu corpo. Jesus is healing you, bringing deliverance now. Jesus está te curando, está te libertando esta noite. Somebody came here with uncontrollable migraine. Alguém veio aqui com uma dor de cabeça incontrolável. Jesus is healing you now. Jesus está te curando esta noite. There is a change of garment. Tem uma troca de roupa esta noite. Just be silent. Só fique em silêncio. Only the keyboard playing. Só o piano. Only the keyboard playing. There are people that Jesus is appearing to them now. Tem pessoas que Jesus está aparecendo a elas esta noite. Don't look at anybody. Não olhe para ninguém. Don't look at anybody. Não olhe para ninguém. Don't be distracted now. Não esteja distraído agora. Don't look at your phone. Não olhe para o seu celular agora. Don't allow anybody to take away your attention. Não Now. deixe ninguém levar a sua atenção. This is a very serious moment. Esse é um momento muito importante. There are 3 people here. Tem 3 pessoas aqui. 3 women. 3 mulheres. God is anointing them Deus está ungindo vocês with a prophetic anointing. com uma unção profética. The hand of God will come on them. A mão de Deus virá sobre vocês. The hand of God will touch those 3 women. A mão de Deus vai tocar nessas 3 mulheres. They will feel the fire of God Eles vão sentir o fogo do Senhor burning in their hearts. queimando nos corações. Yes. The hand of God is coming on them. Sim, a mão de Deus vem sobre eles. God is giving them a prophetic anointing. Deus está dando uma unção profética a eles. A very strong prophetic anointing. Uma unção profética muito forte. Their hearts are burning with fire. Os corações vão começar a queimar com fogo. With fire. Com fogo. With fire. Com fogo. Yes. Sim. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. People are being healed. Pessoas estão sendo curadas aqui. Being healed. Sendo curados. Being healed. Sendo curados. Being healed. Sendo curados. Being healed. Sendo curados. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. That pain on your chest Aquela dor no seu peito is no longer there. não está mais ali. It's no longer there. Não está mais ali. Jesus has yanked it out. Jesus já tirou. Thank you, Father. Obrigado, Pai. So first of all, Então, primeiramente, now check your body. agora vê as partes que estavam doendo. Do the things you could not do. Faça as coisas que você não poderia fazer. Do what you couldn't do. Faz o que você não poderia fazer. Who is that person that came with a chest pain? Quem é aquela pessoa que veio com dor no peito? Chest pain. A But dor no now, peito. check it, you can't find it Mas again. agora vê, você não vai mais encontrar. Who is that person? Quem é essa pessoa? You came here with a pain on Você your veio aqui chest, com uma dor no peito, but that pain is gone. mas aquela dor está fora agora. The pain is no longer there. Check it. Aquela dor não está mais ali. You can press. Você pode respirar, You você can pode check it. You can't find tocar, that pain again. pode sentir. Aquilo não está mais ali. Jesus has healed you. Jesus já te curou. Jesus has healed you. Jesus That já te person that curou. came with that terrible headache, Jesus has healed Aquela you. pessoa que veio com uma dor de cabeça intensa, Jesus já te curou. He has healed you. Ele já te curou. You will not feel that pain again. Você não vai mais sentir essa dor de novo. There are 2 things we're going to do now. Tem 2 coisas que você vai fazer agora. Before I pray finally. Antes que eu ore, finalmente. Now listen. Agora escuta. If you are here Se você está aqui and you know e você sabe that you are not in alignment que você não está alinhado com os propósitos de Deus. and you are saying, Pastor, Você está dizendo, pastor, pray for me. ore por mim. I want to be in alignment Eu quero estar em alinhamento with the program and the plan of God. com os planos e programas de Deus. I want to be that house of God Eu quero ser aquela casa de Deus that has the ladder of God que tem a escada de Deus, that is going up que está indo para cima, and is coming down. está indo para baixo. I don't want to live a life Eu não quero viver uma vida outside of God's presence. fora da presença de Deus. Let me be that house. Eu quero ser aquela casa. Don't be ashamed. Não tenha vergonha. Don't look at anybody. Não olhe para ninguém. Say, Lord, I want to be your house. Diga, Senhor, eu quero ser a sua casa. Vem aqui. Rest inside of me, More em mim. wherever you are.
Qualquer lugar que você esteve. If that is your prayer, Se essa é a sua oração, you want me to pray for you, você quer que eu ore por você, don't be ashamed. não tenha vergonha. I want to be the house of God. Eu quero ser a casa de Deus. I want to carry God. Eu quero I carregar a want to be in Deus. alignment with the program of Eu God. quero estar em alinhamento com os planos de Deus. Before I pray other prayers, Antes que eu orar, you are the first I want to pray. você é a primeira pessoa que eu quero orar. Lift your hand, let me see. Levante a sua If mão, you eu are quero the ver one. você. Se é Lift up você. your hand. Don't be Levante a sua mão, não tenha medo. Lift Não tenha it very vergonha. high. Levante bem alto. Now come here. Come to the Agora front. vem pra frente. Come. If you are lifting up your hand, Agora come vem pra quickly, frente. quickly. Vem rapidamente, Come, vem come, pra frente. Come quickly. Isso, rapidamente, venha. Quickly. Venha rapidamente, venha I want to rapidamente. be that house of Eu God. quero ser aquela casa de Deus. I want Jesus to live inside Eu quero of me. que o Senhor more dentro de mim. Come. Don't be ashamed. Come. Venha, não tenha vergonha, venha. I will pray for you. Eu vou orar por você.